Direto da redação. O número de domicílios chefiados por mulheres no Brasil cresceu e alcançou 49,1%. Quase 50% dos domicílios no Brasil já são chefiados por mulheres. Vamos entender na reportagem de Carolina Pessoa. O percentual de mulheres responsáveis por unidades domiciliares teve aumento expressivo entre 2010 e 2022, subindo de quase 39% para 49,1%. E em 10 estados, essa participação é superior a 50%. Os dados são do Censo Demográfico 2022, composição domiciliar e óbitos informados, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. Márcio Mitsu, pesquisador do Instituto, aponta que as mulheres também lideram como responsáveis em domicílios com filho ou enteado e sem cônjuge. Quando a gente divide por responsável, né, por sexo da pessoa responsável, né, a gente vê que no caso dos domicílios em que o homem é responsável, só 4,4% estão nessa categoria, né, de pessoa que não tem cônjuge, responsável que não tem cônjuge e tem filho, né? E já no caso das mulheres, né, 29% dos domicílios em que tem mulher responsável, né, estão nessa categoria. O perfil de raça dos responsáveis pelas unidades também passou por mudanças neste período. Pela primeira vez, um censo mostrou a proporção de pardos superando a de brancos entre os responsáveis. Cresceram ainda as unidades domésticas compostas apenas pelo casal, de 16,1% em 2010 para 20,2% em 2022. Márcio Mitsu resume essas mudanças. O perfil do responsável, né, ele acompanha bastante o restante da população mesmo, né? Então, ele é mais velho, né, em relação a 2010. Ele é mais preto e pardo, né, também. Ele é mais feminino. Em relação aos filhos, né, o que acontece é que o número de filhos ele diminui, né, em relação ao censo anterior. Já o número de unidades domésticas com relações homoafetivas formadas por pessoa responsável e cônjuge ou companheiro do mesmo sexo passou de pouco menos de 60 mil para mais de 391 mil no período avaliado na pesquisa. Em termos gerais, de acordo com o estudo, havia no Brasil em 2022 cerca de 72 milhões de unidades domésticas, 15 milhões a mais que em 2010, a maioria com até 3 moradores. A pesquisa também contabilizou a ocorrência de óbitos no país. Entre agosto de 2021 e julho de 2022, foram 1.326.138, sendo 54,5% do sexo masculino. As idades em que os óbitos masculinos mais sobressaem são de 15 a 34 anos, especialmente devido a causas violentas, como homicídios e acidentes de trânsito. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Já tá no ponto é o vídeo não, né? Quando estiver no ponto você me avisa, porque já tem dado novo, foi até bom a gente não ter colocado agora há pouco. Mas eu gostaria só de chamar um desdobramento com essa mesma reportagem que a gente acabou de mostrar aí, porque é um fato que me sensibiliza muito. Ó, já voltamos, sinal restabelecido na 104.9 FM, Energia FM, nós já estamos de volta. Bom dia você que está na 104 Energia, 104.9 FM, a Energia FM. Sinal restabelecido aí para todo mundo. Pessoal que está aí nos táxis, no Uber, pessoal, por favor, me dá um feedback aí. Me dê um feedback aí para ver se... Deixa eu até acionar aqui a galera aqui. Deixa eu acionar a galera aqui, acionar todo mundo aqui. Que já voltou. Já tá no ar. Já tá aí. Pessoal, agarradinho, espalha aí pra todo mundo. Espalha pra geral que a 104.9 FM já tá aqui. A energia já tá aqui. Já tá no ar. Deixa eu também espalhar aqui pra geral, aqui pra galera espalhar. Aí. Espalha pra geral. Todo mundo aí. Pra gente sintonizar aqui bacana aqui. Mas eu vou dar aqui um desdobramento nessa reportagem essa questão da mulher solo, da mulher que chefia o lar, porque eu tenho essa experiência aqui muito pessoal, porque eu sou de uma família com 10 irmãos e sou o mais novo, sou o filho temporão, né? Então tenho irmãos bem mais velhos que eu.
E minha mãe criou esses 10 filhos, ela estando separada do meu pai. Ainda que vivessem sob o mesmo teto, mas era uma separação. E a minha mãe praticamente criou seus 10 filhos. E criou lavando roupa, trabalhando como doméstica, depois foi lá, se inseriu no serviço público, fez concurso para trabalhar numa escola, foi trabalhar numa escola e assim conseguiu enfrentar a vida. Então, ela foi mãe solo, ela chefiou lá, ela era pai, ela era mãe, ela era tudo ao mesmo tempo. E era assim a grande referência, ainda que muitos filhos não tenham tirado a mãe como referência, que isso é normal, porque vai ter outros contatos, outras formas de contato, outras opções. Quando você atinge a maioridade é um negócio muito complicado, né? Porque quando você atinge a maioridade, você se acha também assim, capacitado para decidir algumas coisas nas suas vidas, em suas respectivas vidas. Nem sempre as suas decisões elas são as mais corretas. Mas quem teve a mãe como referência, quem teve o filho que tirou a minha mãe como referência, que foi o meu caso, eu creio que se deram muito melhor. Eu creio que eles acertaram muito mais. E essa questão então da mãe que chefia o lar me sensibiliza muito, porque é cada vez maior o número de pessoas que se separam, casamentos que não dão certo. E geralmente o homem, quando se separa, vai arrumar uma outra família, arruma outros filhos. Não é todo homem que é como o Jorge Agarradinho, que é amigo de 7 mulheres, amigo de todos os seus filhos. Recentemente fiz aniversário aqui, você viu o filho de Jorge Agarradinho mandando mensagem pro pai de tudo quanto é lugar, senão que ele é um paizão. Ele tem uma filha que ele disse que é a última raspinha do tacho, uma menina, uma jovenzinha, uma adolescente que eu conheci. Eu fui numa das apresentações dos Banjeiros de Rio das Ostras, lá estava a menina com o Jorge Agarradinho e com a Cris, que é a esposa do Jorge Agarradinho. Então você demonstra o pai carinhoso, que ele ama, mas não é todo pai que é carinhoso, que é como o Jorge Agarradinho. E essas questões das mães que trabalham fora, que alimentam, que sustentam lá, é algo com o qual assim, os governos devem se preocupar. Devem se preocupar porque quando essa mãe, que é mãe solo, ela sofre algum tipo de problema, ela sai do mercado de trabalho, isso cria um fosso na renda familiar. Isso cria um problema para a renda familiar. E eu vou chamar então esse desdobramento na reportagem aqui, porque aí tem as estatísticas certinhos. Eu acho que a reportagem da Cláudia Bojunga, deixa eu só conferir aqui, mas eu tenho quase que certeza que é. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, agora que é a Cláudia Bojunga, que é o desdobramento com ela aqui, que mostra aí essa característica, essa peculiaridade, esses domicílios que são chefiados por mulher no Brasil. E isso cria uma série de mudanças de hábito, uma série de mudanças de entendimento do conceito de família. Porque qual é o conceito de família que a gente tem? Uma casa com um homem e uma mulher. Bom, então você agora tem um outro conceito de família. Uma casa chefiada por mulher. Você não tem a figura do homem presencialmente. E você tem ainda outros conceitos de família, que é a figura da casa que é chefiada por mulheres que convivem conjugalmente, maritalmente. São duas mulheres que resolveram estabelecer uma relação homoafetiva. Dois homens também resolveram estabelecer uma relação homoafetiva que adota uma criança. Então é um lar, são lares, são casas diferenciadas. Isso muda completamente o conceito de sociedade, de formação social. Isso muda completamente a interpretação religiosa sobre o conceito de família, porque daqui a pouco as próprias religiões estarão já aceitando mais. A Igreja Católica já aceita, já abandonou aquela posição, ou melhor, setores da Igreja Católica já abandonaram também aquela posição muito ortodoxa com relação a esse conceito de família, homem e mulher. Então está mudando completamente a compreensão de sociedade e conduzindo assim a visão da humanidade para a sociedade que é hoje a chamada sociedade moderna. Mas vamos aqui à reportagem, um desdobramento nos números, se atenha aos números, às estatísticas que vai mostrar a Cláudia Bojunga, por favor. Leilane cria sozinha as duas filhas, uma de 18 anos e outra de 12. Ela precisou deixar os estudos para assumir essa responsabilidade. Eu tive que procurar emprego e na época eu sofri muito preconceito por procurar emprego nessa questão da limpeza, mas não tinha como não aceitar, né? Sustentar a casa
Essa é uma responsabilidade que tem recaído cada vez mais sobre as mulheres no Brasil. Em 2010, a proporção de casas chefiadas por homens era bem maior do que a daquelas chefiadas por mulheres, 61% contra 39%. Em 2022, esse perfil mudou e ficou bem mais equilibrado, com 49% dos lares brasileiros tendo as mulheres como provedoras. É só a gente mesmo dentro de casa conseguir construir minha casa dentro da comunidade, mas é uma casa, é um lar que é meu, na dificuldade, mas esse ano, se Deus quiser, vou mudar. A Leilane mora no Rio de Janeiro, em um dos 10 estados em que há mais mulheres do que homens cumprindo esse papel. Os outros são todos no norte ou no nordeste. A pesquisa indicou uma série de mudanças na configuração das famílias brasileiras. Um aumento na proporção de casais sem filhos, de 16% para 20%, e de lares com pessoas morando sozinhas, de 12% para quase 19%. Além disso, houve um crescimento expressivo no percentual de casas em que vivem casais homossexuais, de 0,10%. Em números, um aumento de cerca de 59 mil lares em 2010 para mais de 390 mil em 2022.